Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula dessas aulas emergenciais em virtude do coronavírus que nós não vamos podendo fazer presenciais. Eu tinha deixado na aula passada um exercício para vocês e a correção dele eu vou fazer agora no início dessa nossa aula e daí nós daremos sequência à aula exata de hoje, que é sobre outro sufixo que nós vamos falar. Bom, a resposta do exercício 1 que nós fizemos na nossa última aula, eu pedi a vocês que buscassem no Google ou qualquer outra fonte a palavra realidade e qual seria a forma em inglês. Reparem, realidade basta trocar o dade pelo D, né? Reality, reality é a pronúncia meio D, meio T dessa palavra. Agora, identidade, a mesma coisa, basta trocar o dade pelo D, né? Identity, né? Identity. Agora, aqui já começa a ter uma pequena mudança. Solidariedade, reparem que na nossa língua tem um e no inglês esse desaparece. Então, basicamente, solidarity, né? Solidarity. Agora, comunidade, para nós, reparem, apenas um M. Em inglês, acaba tendo dois M's, né? Então, community, community. Agora, criatividade, reparem, a letra I foi trocada por um E, né? Então, e olha só, preste atenção que o inglês, né, não gosta muito de falar letras T's e tal. Creativity, parece que é meio R, né? Creativity. Agora, reparem que esta palavra aqui, então, duas coisas acontecem. Reparem que na nossa língua espontaneidade, aliás, na aula passada eu tinha escrevido espontane, botei um I aqui, ó, tá errado lá, né? Em português está o erro. Então, espontaneidade tem um E a mais, né? E reparem que o dade é substituído na integralidade. Só que na hora de pronunciar essa palavra tem que ter o verdadeiro malabarismo, porque você não fala várias letras que estão aqui, né? Sponed, 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 né? Sponed, né? Olha só o que acontece aqui, né? Vocês reparem que o T, o A, o N, praticamente o né, desaparece na hora que você vai pronunciar sponed, sponed. Okay? Eu coloquei a linguagem figurada para que vocês pudessem ter facilidade de ler, caso tenham procurado no dicionário e não tenham encontrado ou não tenham utilizado o Google ou qualquer outro pronunciador. Então reparem que essa história de dizer que basta trocar o dade por D, isso aí é meio, vamos dizer assim, não é a regra geral. Algumas mudanças podem ocorrer na palavra, mas basicamente a pronúncia lembra bastante a forma em português da forma em inglês. Agora eu vou pedir meu assessor aqui para trocar o slide. Vocês vão ver a matéria que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar as palavras que terminam em português em são, no sufixo são, mas em que em inglês a gente substitui por shan, shan. Essa é a pronúncia desse T-I-O-N, shan, né? Tion, né? Como algumas pessoas às vezes falam. Então eu trouxe aqui algumas palavras, né? Como por exemplo simplificação, simplification, nação, nation, observação, observation, naturalização, naturalization, sensação, sensation. Até aí, né? Muito bem, né? Daqui a pouco nós vamos ver um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem em casa e que talvez algumas coisas possam também ocorrer de diferença, não apenas trocando são por ation. Olha só, não significa, assim como na última aula, que qualquer palavra que termine em são seja, basta trocar por shan. Reparem que nós temos aqui a palavra cação, né, aquele parente do tubarão, aquele tubarão pequenininho, né? E reparem que cação não vai trocar o são ou o que quer que seja daqui por shan. O cação é dogfish. Aliás,
A título de curiosidade, dogfish é o cação e o bagre é o catfish, né? Então tem dois tipos de peixes aí que vocês podem guardar até a título de curiosidade, né? O dogfish, que é o cação, e o catfish, que é o equivalente ao bagre. Agora, eu passei um exercício para vocês hoje, né? Vocês vão ver aqui no slide que está sendo trocado, o exercício 2, para que vocês façam da mesma forma que fizeram esse que nós vimos agora, com algumas palavras para que vocês busquem no Google ou qualquer outra fonte, e que possam fazer a troca ou qualquer modificação de repente a mais, né? Não acredite que basta trocar o chão. Eu não colocaria um exercício que não tivesse alguma coisa que não fosse fugir seu padrão. O padrão é trocar ação por chão, mas não necessariamente fica igual, algumas letras podem ser crescidas ou tal. Então olha só, realização é a palavra que vocês vão buscar, identificação, comunicação, digitação, atenção. Agora, preste atenção nessas duas palavras aqui, ó, oração, reza e oração quando é uma frase, ok? Cuidado, não vão sair por aí botando chão em qualquer coisa. Pode ser que tenha alguma coisa aí que não siga o padrão que nós estamos falando. Esse exercício fica para amanhã, na nossa próxima aula, quando eu farei a correção dele e daremos sequência ao estudo desses sufixos. Agora, uma curiosidade a mais. Eu vou pedir ao meu assessor aqui para mudar o slide. Eu trouxe 3 frases aqui para que vocês possam conhecer algumas palavras aí, esclarecer algumas dúvidas que surgem quando elas aparecem aí no nosso dia a dia. Eu coloquei aqui, a crowd is a concentration of many people, a crowd is a concentration of a lot of people, e a crowd is a concentration of several people. Reparem, a tradução de many, né? Está aqui embaixo, attention, many, é muitos e muitas. Não achem que many é muito, muita, muitos, muitas. O singular de muitos, muitas é much. Muito é much, muita é much. Agora, quando a gente quer falar o plural, não é colocando S. É falando muitos, muitas, many em inglês. Então, a crowd é uma multidão. Uma multidão is a concentration, aí é o nosso shan, of many people, ou seja, de muitas pessoas. Uma multidão é a concentração de muitas pessoas. Agora aqui embaixo, ó, a crowd is a concentration of, esse F tem som de V, nós vamos juntar com A, vai dar of, lot of, mais um T que vira som de V, né? A lot of people. A crowd is a concentration of a lot of people. Uma multidão é a concentração de um monte de pessoas. A lot, um monte. Igual a gente fala quando alguém vai à feira, um lote de laranja, um lote na feira, um monte, né? Um montinho da coisa que a gente quer comprar. Esse lot, você pode encontrar aí, é traduzido também como muito ou como muitas, mas seria quase que sinônimo de many, mas literalmente a lot of é um monte de pessoas. A crowd is a concentration of a lot of people. Agora nós temos aqui several. A crowd is a concentration of several people. Uma multidão é a concentração de várias pessoas. Essa palavra aqui é várias. Reparem, é sinônimo. Todas essas 3 expressões são sinônimas. Many, a lot of, several. Você pode substituir no que você está falando por qualquer uma delas que seja da sua preferência, assim como podemos falar em português que muitas pessoas, um monte de pessoas ou várias pessoas. Essas expressões podem ser substituídas umas pelas outras sem muito problema. Então, só lembrando, people é uma palavra que já está no plural. Tá? Se você não encontrar um S aqui,
não ache estranho. Como é que pode ser pessoas se não tem S? Essa palavra é uma daquelas palavras cujo plural é irregular em inglês. O singular dessa palavra é person, person. One person, two people, three people, four people. É uma daquelas palavras cujo plural é irregular. Então, person se escreve P-E-R-S-O-N. Se não falei besteira, person se escreve dessa maneira. P-E-R-S-O-N. E o plural, people. Agora, em outro momento eu vou falar que essa palavra aqui pode também ser povo. E como povo, people como povo, tem o plural colocando S. Mas a princípio, guardem somente isso. Person é o singular e people é o plural. Então, se vocês quiserem repetir, né, a crowd is a concentration of many people. A crowd is a concentration of a lot of people. A crowd is a concentration of several people. Ok? Então, pessoal, façam um exercício para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos dar sequência ao estudo desses sufixos, desses prefixos que vão aparecendo aí. Esses são os primeiros, os mais simples, os que praticamente se aplicam de maneira geral. E se você tiver curiosidade, você pode pensar numa palavra que termine em são e tenta ver no dicionário como ela é. Eu pretendo ainda essa semana mandar algumas listas de palavras para que vocês possam copiar e colar lá no Google Tradutor, para que vocês possam ver, sem precisar pesquisar muito, né, para que vocês possam ver a grafia e possam também experimentar a pronúncia clicando lá naquele ícone do alto-falante que aparece lá no Google Tradutor. Então, espero vocês aqui amanhã para continuarmos as nossas aulas. Espero que estão por muito tempo, espero que o mais breve possível nós possamos retornar à nossa aula presencial. Então, até amanhã para mais uma aula do nosso curso que está neste momento online.